Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui pra responder uma tag. A tag é sobre isso. E você decide se tá tudo bem ou se às vezes não tá tudo bem. Essa tag é original do canal Quarto dos Gêmeos. E são só 7 perguntinhas, bem rapidinho de serem respondidas. Então vamos lá. Primeiramente, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve aí embaixo, por favorzinho. Deixa seu like que ajuda bastante. É de graça, super rápido de deixar o like aqui embaixo. E se você se interessar por algum dos livros que eu vou mostrar no vídeo de hoje, por favor, compra com o meu link, que eu vou deixar aqui no box de descrição também. Comprando por esse link você me ajuda muito e não paga nada mais por isso. Se não for comprar agora, põe na wishlist, salva o link, faz alguma coisa, mas deixa salvo aí pra você lembrar de que quando quiser comprar algum livro que viu aqui no canal, pode usar meu link, tá? Fica à vontade. Então vamos lá. A primeira pergunta é sobre isso. Um livro que te representa muito nesse momento. E foi o primeiro livro que veio na minha cabeça, porque eu me identifiquei muito com a personagem e os gostos dela, que é A Vida Invisível de Ed La Rue. Essa questão que ela fala sobre, tipo, ser lembrada e querer deixar uma marca, e a passagem do tempo e o que as pessoas fazem, tipo, pra deixar uma marca mesmo. E eu acho que isso tem muito a ver com o que eu penso. O medo da protagonista de ser esquecida e, tipo, um dia você tá andando pela terra e no outro não, e talvez um dia ninguém saiba quem você foi. E eu tenho umas noias muito loucas, assim, às vezes eu paro e fico pensando sobre isso, tipo, existiu uma pessoa em 1163 que ninguém sabe quem foi. Talvez ela esteja andando por aí hoje, mas talvez ela não tenha conseguido voltar. E então é isso, um livro que me representa muito, assim, tipo, hoje, e que, sei lá, eu me identifiquei muito com esse livro mesmo. E tá aí pra primeira perguntinha, então, A Vida Invisível de Ed La Rue, de uma das minhas autoras favoritas. É sobre aquilo, um livro que representa muito o seu passado. E aí, nessa pergunta, eu não sei muito se quer dizer, representa, tipo, o que eu lia no passado ou quem eu era no passado. E eu trouxe pras duas opções. Então, um livro que me representa no passado, tipo, quem eu era, um livro que eu me identifiquei, tipo, quando eu li, eu me identifiquei por ser muito como eu costumava ser. Não que eu ainda não seja às vezes, mas representa muito meu passado. Esses dois livros aqui, Todas as Coisas Belas, que inclusive foi favoritado, e as vantagens... Eu ia falar A Vida Invisível de Ed La Rue de novo. As Vantagens de Ser Invisível. Mais esse do que esse daqui, na verdade, mas os dois têm um ponto em comum, que são dois jovens mais introvertidos que gostam ali de ficar no seu mundinho lendo livros e sendo, tipo, o favorito do professor de literatura. Então eu me identifiquei muito nesse quesito com esses dois livros. Menos com As Vantagens de Ser Invisível, porque o Charlie, ele tem outras condições ali, tipo, a personalidade dele vai mudando muito também ao longo do livro, conforme ele vai conhecendo algumas pessoas. E em Todas as Coisas Belas, não, tipo, eu me identifiquei quase que 100% com esse livro. Aqui a gente tem uma protagonista que ela lê um livro que vai mudar a vida dela, tipo, vai se tornar o livro favorito dela. E aí, o professor dela, que foi quem deu o livro de presente, fala pra ela que, tipo, é possível você conhecer o autor desse livro, e ela vai conhecer o autor do livro, faz amizade com o autor do livro e começa a criar várias possibilidades, assim, de... como é que é o nome? Teorias sobre o que aconteceu no final do livro que ela leu, e o autor não quer falar sobre isso. E ela também se identificou muito com o personagem do livro que ela leu, então é tipo... é um negócio infinito. E, enfim, esses dois livros eu acho que representam muito meu passado. É sobre mim. Um livro que eu indico muito
E eu não peguei os livros pra mostrar aqui porque vocês não fazem ideia da bagunça que já tá aqui de pilhas de livros pros vídeos que eu preciso gravar hoje. Então, pra não fazer mais bagunça, eu não peguei os livros, mas eu vou deixar a imagem deles passando aqui, que são livros assim que sempre que eu vou responder uma tag, na maioria das vezes tem pelo menos um desses livros. Vamos lá. Abominação, do Gary Vita, que é uma fantasia medieval com vikings e magia e uma coisa muito louca. Elantris, que também é uma fantasia medieval que mistura aí umas referências ao apocalipse zumbi, mas não de fato um apocalipse, mas também tem uma magia envolvendo esse vírus zumbi, essa doença. Muito bom também, leiam. Esse é um pouco mais difícil de encontrar, mas se você puder, faça esse favor a si mesmo. Jack o Estripador, que é um dos favoritos mais recentes também, que eu tenho indicado bastante. As Quatro Rainhas Mortas, também uma fantasia com um jogo aí na passagem do tempo durante o livro, que deixa a leitura muito interessante, eu indico bastante também. Ruína, da Emmett inteira, que também é um favorito recente, assim, do começo do ano passado, mas que é uma fantasia muito boa também. A escrita da autora é muito objetiva, muito fluida, tem, assim, tudo que uma fantasia precisa ter. E infelizmente é o primeiro livro de uma trilogia que a editora não terminou de publicar, mas só o primeiro livro já vale super a pena ler. Se você tem um nível de inglês assim mais avançado, acredito que vale a pena ler a trilogia inteira também. Que mais? Percy Jackson também tem se tornado uma recomendação minha muito recente, depois que eu li a série inteira e dei 5 estrelas para todos os livros. Então esses são alguns livros assim que vêm direto na minha cabeça, que eu sempre indico. Trono de Vidro não precisa nem falar, né? Trono de Vidro e os Bridgertons, acho que eu não preciso nem falar mais. Você olha pra minha cara, você já pensa, tá bom, eu vou ler. Então esses são os livros assim que quando eu vou responder uma tag, sempre tem um deles. Número 5. Eu acabei de perceber, na verdade, que eu esqueci de um livro da segunda pergunta, que era o livro que representa muito o meu passado, e aí eu falei que ia responder em relação a 2 interpretações, né, livros que eu lia muito no passado, ou que me representavam como pessoa, e um tipo de livro que eu gostava muito de ler, é esses livros assim, com criaturas místicas. Esse daqui, por exemplo, Quando as Sereias Choram, eu lembro de que quando eu li eu favoritei. Eu não sei se ele ainda é um favoritado, mas eu cheguei a favoritar esse livro e eu quero muito reler. Outro livro também que poderia me representar, tipo, os tipos de livros que eu gostava de ler, é Fallen. Eu lembro de ter me identificado muito com aquele livro na época que eu li. Então, Fallen, Quando as Sereias Choram, esses livros assim, com essas criaturas mais mitológicas. Pergunta de número 4. Toda bugada, né? Eu tinha falado 5, mas agora eu vi que é a 4. É sobre você. Um livro que me indicam muito. Essa vai ser difícil, porque eu não tinha lido essa pergunta na hora que eu fui selecionar os livros. Agora eu vou ter que parar pra pensar um pouco aqui. A few moments later. Talvez não seja uma indicação, mas um livro que... Alguns livros que sempre que eu mostro e falam pra eu dar uma chance. Entrevista com o Vampiro, no último vídeo que eu fiz sobre ela, não, porque foi o primeiro vídeo que eu fiz sobre ela. No vídeo que eu fiz mostrando os livros da Anne Rice, que eu mostrei lá, Entrevista com o Vampiro, e vários outros livros, alguns comentários falando que eu gostaria muito dessa história. E outros também são acotar, falam pra eu dar uma chance. Uma segunda chance, né, pra série Acotar. E Instrumentos Mortais também, que eu já comecei a ler uma vez e abandonei, e agora preciso voltar. Então, esse tipo de livro, assim, tipo, mais fantasia... Acho que é mais fantasia mesmo que vocês indicam. Pronto, pergunta respondida de última hora, e é sobre isso. Número 5. Isso sobre um livro completamente aleatório. Eu sou ótima pra entrar em livraria, entrar em sebo e me interessar por livro aleatório, porque eu olho tudo, eu não olho só as seções que me interessam, eu olho tudo, e aí chega uma hora que eu tô lá numa sessão de, sei lá, esoterismo e tô me interessando por algum livro. Então trouxe aqui 3 livros aleatórios de temas diferentes. O primeiro deles foi um surto na Amazon que
tava lá rolando aquela promoção de livros importados, tipo, leve 4, pague 3, alguma coisa assim. E eu fui comprar o quê? Livro de arte. Então temos aqui um livro com todas as obras do Caravaggio. Tem outros ali, tem do Michelangelo, do Leonardo da Vinci e do Monet. O do Monet eu comprei só pra fechar os 4 mesmo, porque eu nem gosto tanto assim do Monet. Mas eu trouxe aqui o Caravaggio, que é o meu favorito, e completamente aleatório. Temos aqui também uma edição de Os Lusíadas de 1562. Mentira, não sei de que ano que é esse livro. Eu tô até hoje tentando descobrir, mas essa edição é lindíssima. E não tem, tipo, o título na capa e aqui atrás não tem nada, só tem aqui na lombada. E ele tem umas ilustrações muito lindas, nesse estilo, assim, de rabisco. Ó, o livro, ele é todo ilustrado. Adoro que quando eu falo todo ilustrado, eu vou passar as páginas e não tem uma ilustração. Mas ó, dá pra ver aí, né? Algumas ilustrações. Enfim, se você já tiver visto essa edição em algum lugar e souber de que ano que ela é, por favor me fala, porque eu realmente não faço ideia. Eu já folheei esse livro em tudo quanto é canto, assim, página. Eu não consigo achar de que ano que ele é. Ele é daqueles livros especiais, tipo Círculo do Livro. E aí esse aqui tá assim, licença editorial para o Círculo do Livro. E é só isso que diz aqui, não tem mais nenhuma informação. E o outro livro aleatório que tem por aqui é As Piores Decisões da História e as Pessoas que as Tomaram. Eu acho muito legal esse tipo de livro, e aqui tem algumas piores decisões que tem a ver com livros, então eu acabei comprando também, e esses livros são ótimos para pegar assunto, para fazer post, para fazer vídeo de curiosidade, então sempre fico olhando por aí nas livrarias livros desse tipo. Eu tenho um também que eu não consegui achar aqui, mas que é a história não ou mal contada da literatura brasileira. Esse também eu gosto de ficar folheando e ler umas histórias bizarras que tem lá. Pergunta de número 6 é sobre livros. O primeiro livro que vem à sua mente ao falar sobre isso. Esse, igual aquela outra pergunta de livros que eu indico muito, esse daqui eu acho que toda tag, no geral, assim, tô falando do BookTube agora, toda tag tem que ter alguém mencionando Harry Potter, ou sempre que alguém pede indicação de livros, no meio das indicações tem que ter Harry Potter. Então, é sobre livros. O primeiro livro que vem na minha mente é Harry Potter, não tem jeito. E por último, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Um livro cringe. Esse livro já foi um favoritado meu. Eu não sei se ele ainda tá como favoritado, mas eu sempre revejo os meus favoritados e penso, tipo, talvez você não mereça estar nessa posição. E eu acho que talvez eu tenha tirado ele de lá, mas é Selva de Gafanhotos. Por que esse é um livro cringe? Bom, primeiramente por causa do assunto totalmente aleatório desse livro. Um ataque de gafanhotos gigantes que só comem nos dois sentidos. E um adolescente que, de 10 palavras que ele fala, 8 ou 9 são palavrões, que sente tesão por tudo. Se você juntar tudo que esse livro tem, você vai ficar com uma vergonha alheia, assim, lá no fundo, sei lá, de ter favoritado, ou de falar sobre o que ele é. E inclusive já tem resenha aqui no canal sobre esse livro, vou deixar passando aí nos cards caso você queira saber um pouco melhor sobre essa história. E o melhor de tudo é que ainda tem continuação, só que a Intrínseca não publicou, acho que até a Intrínseca tem vergonha desse livro aqui. Mentira, é um livro muito bom mesmo, muito louco, mas assim, se você parar pra pensar, ele é meio cringe. E a continuação se passa alguns anos depois do acontecido desse livro. Eu nem sei se são com os mesmos personagens, mas só tem ele em inglês, e aí eu tenho muita curiosidade de ler a continuação pra saber se melhora ou se piora, e descobrir, né, porque que a editora não quis publicar essa sequência. Então é isso, essa foi a tag de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui um livro cringe, eu confesso que foi muito difícil achar um, porque assim, sei lá, eu ia falar Crepúsculo, mas
Já passou dessa fase de ter vergonha de falar que gosta de Crepúsculo? E daí? E daí se você gosta de 50 tons de cinza? Tipo, caguei, cada um gosta do que quiser. E não tem essa de ter vergonha de gostar de livro tal, não. Tem que falar mesmo, eu gosto, o importante é ler. E é isso. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!